paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui, agora para falar da lição de número 12. Lição essa que vai ser lecionada no dia 21 de dezembro de 2025. O título da nossa lição é O Espírito Humano e o Espírito de Deus. Para comentar essa lição, está aqui o presbítero Alexandre e o presbítero irmão Wagner. Amém, irmão Alexandre. É muito bom estar aqui novamente com os irmãos. Amém. Bênção. Vamos fazer uma oração para nós Vamos lá. darmos continuidade? Oremos. Senhor Jesus, Sim, te agradecemos, Senhor, pela tua presença. sim, meu Senhor. E pedimos a tua graça, o teu amor e a tua bondade, Sim. Senhor, para seguirmos essa lição. Jesus, nos dê um Pela glória de direcionamento, teu nos nome, usa, Senhor. abençoa, Senhor, os E tudo irmãos. isso que nós possamos falar aqui, Abençoe a escola ajude os dominical, nossos Senhor, professores e ajude. professoras no preparo da sua aula, Pai. Sim. Abençoe cada aluno da nossa escola dominical, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão Wagner, vou pedir para o irmão fazer a leitura do textuário da verdade prática. Sim, irmão. O textuário nosso, da lição de número 12, diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. A verdade prática diz assim: além do seu testemunho em nosso Espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo fruto. Novamente, intercedendo, edificando e produzindo fruto, irmão Alexandre. Perfeito. A nossa leitura bíblica em classe essa semana, irmão, se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 16. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14, e a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. No plano de aula, eu queria destacar apenas os objetivos da lição. Nós temos aqui ensinar que o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas. 2. Mostrar que o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. E 3. Enfatizando como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito, que representam o ápice da vida cristã. Exato. Perfeito. Irmão Wagner, queria que o irmão desse uma breve introdução aí da Sim, lição. irmão. A introdução da lição de número 12, o que vai abordar? Vai abordar alguns aspectos da obra. Se na lição passada falamos a respeito ali do espírito humano e também da disciplina espiritual, agora na lição de número 12 vai falar o seguinte, sobre a obra do Espírito Santo no espírito humano. Quais são as obras que o Espírito Santo produz no espírito humano? Agora vejamos. Tratemos do despertar. Primeiro, irmão Alexandre, que é importantíssimo. Consciência da fé. Tratemos do despertar, primeiro, da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Então veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Lembrando que eu só tiquei aqui e dei ênfase, irmão Alexandre, a palavra consciência, porque ela vai ser o assunto praticamente de toda a aula. E por quê? Porque ninguém consegue fazer um exercício espiritual onde o Espírito Santo de Deus venha trabalhando no nosso espírito se a nossa consciência não estiver sã. Porque a consciência do ser humano, aí depois aqui tem alguns outros pontos, a nossa consciência, a consciência do ser humano é doentia. A palavra de Deus diz, eu até separei aqui, não posso falar algumas coisas aqui, um versículo? Fique à vontade. Irmão. Aqui, ó. A consciência do ser humano, ela é culpada, Hebreus capítulo 10, versículo 22. A consciência do ser humano, ela está impura, Tito capítulo 1, versículo 15.
A consciência do homem está fraca, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7, e ela corre um risco muito grande de se tornar cauterizada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Então, para que nós possamos entender o trabalhar do Espírito Santo no espírito do humano, precisamos entender como que está a nossa consciência em relação à permissão do Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Porque se a nossa consciência primeiro não for trabalhada, não conseguirá o Espírito Santo trabalhar em nossa consciência. Perfeito. Vamos entrar na lição, porque é bastante coisa importante para a gente falar aqui. No ponto 1, nós temos aqui a obra inicial do Espírito, e aí nós temos no primeiro item, consciência e fé. Segundo item, pedagogia do Espírito. E terceiro, a renovação da mente. Indo aqui para consciência e fé, nós temos o seguinte: a primeira coisa que o Espírito Santo faz é despertar a nossa consciência em relação ao que é a obra de Deus. O Mon Wagner já falou muito bem aqui na introdução que a nossa mente, a mente humana sem Deus, ela já está corrompida, ela já só pensa coisas que vão contra Deus. Então, a primeira ação do Espírito Santo é o que está escrito em João 16 e 8. E eu vou até ler aqui para a gente não esquecer nenhum item, porque ele fala assim, que o Consolador, quando virá, ele vai convencer o mundo. Então, o mundo aqui, nós estamos falando de pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Então, note que esse convencimento que o Espírito Santo faz na vida do ser humano, na consciência, é uma transformação total. Porque olha o primeiro ponto que ele vai fazer, que é o do pecado. Significa porque não crê em mim. Então, de alguma forma, ao despertar a consciência, o Espírito Santo, quando toca em nós, a gente fala, não estamos crendo em Jesus da forma que deveria. O que está acontecendo? E aí a gente passa a crer. Da justiça, porque Jesus vai para o Pai e a gente não verá mais, mas aqui tem a esperança do retorno. E do terceiro, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E note que essa diferença entre eu vou para o meu Pai e o príncipe desse mundo já está julgado, é assim, se a consciência for despertada e a pessoa aceitar a Jesus, ela vai sair do pecado e vai ficar livre para ser retirada junto com Cristo. Exato. Agora, se ela rejeita a obra de Jesus e continua não crendo em Jesus, ela vai seguir com o juízo do que já foi reservado ao príncipe desse mundo. Então o Espírito Santo trabalha nisso, e ao acontecer esse item, veja que o primeiro ponto é crer em Jesus. Então desperta a consciência e desperta a fé, porque a pessoa agora passa a acreditar em Cristo. Aqui fala assim, ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra, e também atinge as faculdades da alma. Olha aí. Então note que essa primeira ação do Espírito Santo, ela vai agir no nosso espírito e ela vai influenciar a alma. Influenciando a alma, automaticamente influencia o corpo. Sim. É uma ação no homem, gerando dentro de nós um novo homem, com uma nova mente, que vai ser guiada pelo Espírito, e isso vai gerar em nós agora uma nova vida. E aí tem mais alguns itens aqui que eu queria que o irmão continuasse aqui, o item 2, eu complementasse alguma coisa do que eu falei aqui. O que o irmão Alexandre falou aqui é muito interessante, irmão, porque a gente vai estar aqui tratando de duas características do ser humano, o homem natural e o homem espiritual. No início, a gente tinha falado sobre a consciência do ser humano, mas o ser humano em pecado está enferma, mas em Cristo ela é renovada. Né? Então, quando o homem natural, na lição que está falando aqui, é um homem psíquico, é um homem que é movido às suas vontades e paixões carnais, enquanto o homem natural é o homem pneumático, um homem que é direcionado e guiado, irmão Alexandre, pelo Espírito Santo de Deus. Então, o homem pneumático que quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele precisa entrar na pedagogia do Espírito Santo. Exato. Que é o ponto de número 2. Aqui, meu irmão, e quando nós falamos de
pedagogia é você aprender por alguém. E aí, irmão, vamos ser sinceros, quem no tempo que nós estamos vivendo quer sentar para aprender? Quem quer doar tempo para aprender? Porque você aprender com o Espírito Santo, irmão, demanda disciplina, demanda vontade, querer. Porque, olha só, a disciplina do Espírito Santo, ela trabalha com regeneração. É um novo nascimento de vida. O homem que antes era pecador, hoje ele precisa, sendo direcionado pelo Espírito Santo, de toda forma não pecar mais. Exato. Não que isso não venha a pecar, nós somos pecadores, mas existe algo em nós que nós devemos não cometer mais. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que fuma, não fume mais. Aquele que conta mentira, não minta mais. Então, a disciplina do Espírito Santo precisa criar em nós o quê? Um estilo de vida diferente. E o que é regeneração? E o irmão que tem aí a Bíblia do professor é o quê? É uma recriação interna, onde envolve sentimento, onde trabalha o desejo, onde trabalha aquela vontade impetuosa de fazer alguma coisa, e o Espírito Santo na hora fala, não pode, não deve, não faz, está proibido. Então, a regeneração é forte, irmão. E quem pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas, que querem nos influenciar, como filosofias, ideologias e novas teologias que está surgindo aí, se você não for guiado e não aprender pelo Espírito Santo, qual é o direcionamento correto, a qual ele quer nos conduzir e conduzir a igreja, nós automaticamente falharemos, irmão Alexandre. Irmão Wagner, olhando tudo isso que o irmão falando aqui, nós vamos entrar nesse item 3, que é a renovação da mente, e está muito ligado com o que já foi falado anteriormente. Sim. E renovar a mente é algo importante, sério, porque ao renovar a mente, você dá a oportunidade de analisar o diferente. E pensa sempre no seguinte, quando a Bíblia fala de renovar a mente, lá em Romanos 12, Sim. e 1, 2 e 3, ele está falando sempre no sentido de buscar o que é melhor. E aqui eu vou já juntar, o item 4 fala voz e luz. Já vou juntar esses dois pelo seguinte, as vozes humanas, as ideologias humanas, nossos dias isso está muito claro, sempre impulsiona e leva o homem a viver a sua plena vontade, mas sempre em oposição a Deus. Sim. Já a renovação da mente que o Espírito Santo nos proporciona, ele sempre vai nos levar a submeter o nosso corpo, a nossa vida, as nossas escolhas, à vontade de Deus. E aqui eu preciso já linkar isso com a aula passada. Porque a aula passada nós falamos de disciplinas espirituais. O item 1 que nós acabamos de dizer que é a consciência, essa primeira ação do Espírito Santo, a única ação humana é crer em Cristo. Quando o Espírito Santo vem para convencer, Sim. e o homem se deixa ser convencido pelo Espírito Santo, essa regeneração, essa transformação é inteiramente feita pelo Espírito Santo. E qual que é o nosso próximo passo? Praticar as disciplinas cristãs, e através dessas disciplinas cristãs, o Espírito Santo vai renovando a nossa mente para que a gente esteja aberto a seguir a pedagogia do Espírito Santo. E assim a gente vai ocultar ou diminuir ou excluir a voz ou as vozes do mundo sobre a nossa vida e vamos estar sempre iluminados pela ação do Espírito Santo. Sim. Agora, é difícil juntar tudo isso no nosso dia a dia. No dia a dia. E é esse tipo de coisa que eu acho que é importante nós conversarmos com nossos alunos. Exato.
São situações separadas, mas no final das contas a gente tem que juntar tudo isso. Tem que juntar tudo. Não é que é um quebra-cabeça, mas vamos falar a linguagem de hoje, é fazer o link de todas as ações, de todas as coisas. E é nisso, irmão, que entra o testemunho, intercessão e edificação. Porque veja bem, irmãos, o homem, para ter essa atitude de estar na pedagogia do Espírito Santo, de ouvir uma voz e de enxergar uma nova luz, ele precisa que alguém confirme que ele está no caminho certo. Certo, irmão? Exato. Alguém que incentive ele, que confirme isso. E é por isso que na leitura nossa leitura do textuário diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica. O que é a palavra testificar? Aqui é o que está em Romanos capítulo 8, e ele cita até esse versículo, Romanos 8,16. O que é testificar? É confirmar, é estar ao lado dizendo: está correto, você está agindo certo, eu estou te direcionando a isso. Então esta confirmação é uma voz que vem de Deus, do próprio Espírito Santo, irmão Alexandre. E ele testifica onde? No nosso espírito. É por isso que a nossa consciência, a nossa vida, agora regenerada, precisa ser diferente. O apóstolo Paulo ensina aos Coríntios dizendo que a nossa vida agora é passada, tudo foi deixado para trás, agora tudo se faz novo. Então aquele que fazia todo tipo de pecado, hoje ele luta contra, porque tem um Espírito Santo que testifica dizendo: está certo, eu estou confirmando isso. Então é a confirmação. Então Paulo menciona a adoção espiritual, irmão Alexandre, que a testifica pelo Espírito Santo, o que? Ao Espírito do crente regenerado, dizendo o seguinte: confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então não deixa dúvida, não cria dúvida, não dá elo, dizendo como o diabo disse para Jesus no deserto: se tu és filho de Deus, faça isso. Se tu és filho de Deus, faça aquilo. Lança-te, crie em pão, peça aos anjos, prostra e eu tudo te darei. Só que o Espírito Santo de Deus, irmão, ele confirma, ele não precisa testar o crente. O Espírito Santo não testa o crente, ele confirma dizendo: olha, eu estou te direcionando, eu estou agindo na sua vida, faça isso. Certo, irmão? E é importante o que o irmão está falando. Nós vamos falar um pouquinho do Espírito intercede, mas isso. Uma vez eu aprendi uma coisa faz muito tempo, que é o humano e o divino. Então note que mesmo a salvação ou a ação do Espírito Santo na nossa vida, de uma forma geral, não depende das nossas ações. Sim. Ao mesmo tempo é inteiramente dependente. Exato. Porque se nós não praticarmos as disciplinas cristãs que nós fizemos na semana passada, nós não vamos estar nos deixando ou abrindo espaço para que o Espírito Santo nos dê essa certeza que o irmão acabou de falar. Exato, irmão. Porque essa certeza, essa comunicação com o Espírito Santo, ela vai ser cada vez mais intensa, perfeita ou completa, a partir do momento que o meu corpo se coloca à disposição do Espírito Santo. Isso. E o Espírito Santo vai para que o Espírito Santo interceda pela minha vida, é claro que eu não preciso estar cumprindo as disciplinas, mas olha que discrepância. Como que o Espírito Santo vai estar atuando na minha vida se eu não estou o buscando? Exato. Essa intercessão do Espírito Santo na nossa vida, se nós olharmos o contexto, os irmãos depois dão uma olhadinha lá no contexto de Romanos 8, está dentro desse ponto de que nós
passamos a andar em espírito, Exato. passamos a ser direcionados em espírito, e por conta das minhas fraquezas em alguns momentos, eu acabo não sabendo orar, Exato. eu acabo passando por dificuldades, mas se eu estou em comunhão, é o momento que o Espírito Santo fala, não, você vai continuar em comunhão, eu estou aqui intercedendo por você, Exato. eu estou contigo, eu estou te ajudando. Ele consegue entrar diante de Deus e expressar a real necessidade que eu tenho. Mas tudo isso porque há o meu esforço. É muito estranho falar isso, porque nós não somos salvos pelo nosso esforço, mas o meu esforço me mantém dentro da salvação. Sim. É difícil pensar nessas coisas, né? Mas Deus faz as coisas muito, muito perfeitas. Muito perfeito. Ele está pronto para me dar e fala, vem comigo. E a decisão de ir com Ele é essa. É essa. Nós temos que estar prontos. E o Espírito intercede por nós. Exatamente, irmão. E só para acrescentar aqui, o que acontece? Em João capítulo 14, irmão, versículo 23, 24, 25, Jesus fala o seguinte, olha só que interessante, irmão Alexandre. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ele falou isso. Que não é lógica, né, irmão? Uhum. Se alguém não ama Jesus, não guarda a palavra. Fato, é lógica. Só que o versículo não termina aí. Ele termina o seguinte, ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Só que o seguinte, olha o versículo 23. Jesus respondendo diz, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Agora, guardar aqui não é só guardar no coração. Não é esse tipo de guardar aqui, irmão. Como se fosse aqui, ó, pegar o celular e guardar aqui. E dizer assim, ó, tá guardado. Não é isso. É guardar no contexto de praticar. Guardar e praticar. E aí o Senhor faria morada, uma forma de intercessão. Porque se o Pai, o Espírito Santo e Jesus está morando no crente, varão, está intercedendo, não tem como, varão. Irmãos, essa lição, ela tem um conteúdo muito, muito profundo. E até difícil de explicar, porque foge às nossas palavras. Sim. Nós buscamos palavras mais exatas para tentar explicar isso, porque a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela vem através do Espírito Santo. Ele se faz... aqui não fala assim, ó, essa comunicação no item 1, do ponto 2 do item 1, fala assim, o irmão Wagner deu uma pincelada, mas acho que é importante ler. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano traz convicção e segurança. Aí o versículo que é Romanos 8,16 o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Exato. Aqui no item 2, lá no finalzinho, fala assim, ó, como Salomão escreveu, o Espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Todo o meu ser, tudo que eu sou, ou todos os meus pensamentos são... como é que eu posso, vou dizer a palavra assim, são escaneados ou identificados, interpretados por Deus através do meu espírito. É o meu espírito que se liga ou se comunica com Deus e faz com que nós tenhamos essa comunhão e essa profundidade de relacionamento. Vamos colocar assim, né? Quando nós estamos em casa, de repente vem aquela palavra assim, lê em tal lugar, e aí você vai lá ler, aí Deus fala, ó, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Essa ação que aparentemente a gente não percebe, é a comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito que age em nossas vidas, e a gente às vezes não percebe isso, mas é uma ação de Deus com o nosso espírito, que reflete no nosso corpo. Por isso que nós não podemos dizer que o nosso corpo é ruim, como nós já estudamos em algumas lições passadas. Nosso corpo é a maior bênção que Deus nos deu, porque nós vivemos esse mundo material, mas nós temos a capacidade de, mesmo nesse corpo físico, receber, sentir, viver
há essa comunhão com Deus através do Espírito Santo. Sim. E aí, olha só, irmãos, tem necessidades, isso aqui fala para o seu aluno, mostra isso para o seu aluno, porque tem necessidades que o seu aluno precisa, que o Espírito Santo sabe, mas ele quer que a gente busque a Deus, para que essa comunhão com o Espírito Santo cresça, e essa visibilidade, essa ação do Espírito Santo na nossa vida passa a ser maior, e a ajuda de Espírito Santo na nossa vida é maior. Eu gosto muito do que Paulo fala, lança sobre ele, sobre toda a nossa ansiedade. Exato, porque ele tem cuidado de ele vós. Ele tem cuidado de vós. É a porta que o Espírito Santo tem para nos escanear e falar, pai, olha, a gente precisa disso. Olha, agora é essa aqui que ele tem. Agora, olha, essa aqui agora. Sim. Olha, agora, é isso aqui a necessidade. E só vai acontecer isso a partir do momento que eu oro, que eu busco a Deus. É uma junção da parte divina com a parte humana. Sim, exatamente, Alexandre. Bom, Wagner, para esse ponto 2 aqui, algum item mais? Não item não. Então vamos pular para o item 3. Exato, aqui é que está. Vamos lá para o item 3, aqui, que nós estamos falando agora da edificação e fruto do Espírito. Agora aqui, uma edificação, é o seguinte, entra um critério que agora é de experiência particular. Só que olha só, irmão, é uma experiência particular que você e eu temos com Deus, certo? Só que ela é visível para quem te enxerga, para quem está em volta. Porque mediante ao seu envolvimento com Deus, é nítido que você está bem próximo a Ele, ou vivendo com Ele, ou Ele te conduzindo, sabe através do quê? Do fruto do Espírito. Se você produz o fruto do Espírito, é sinal que o Espírito está produzindo algo em você. Agora olha só, a edificação e fruto do Espírito. O Espírito, ora bem, a ação do Espírito de Deus na esfera do Espírito humano é vista também na carta aos Coríntios. Paulo ensina sobre línguas estranhas. E aqui, irmão, existe muitas igrejas, você está cansado de ouvir, sobre não se fala em língua estranha, não se pode falar, se não existe intérprete, então não fale. Não é isso não. 1 Coríntios não está falando sobre isso, está falando sobre a edificação do crente. Se nós estamos orando, olha só, o que ora em língua estranha, o meu espírito ora bem. Só que o que ocorre? Mas o meu entendimento fica sem fruto. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito Santo de Deus. Quando oramos em língua, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. Ou seja, é o teu espírito, é o meu espírito, é o seu espírito, Alexandre, que é edificado. Vejo eu, tá? Ele tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele precisa produzir algo em nós, algum fruto é visto mediante esse relacionamento, mediante essa experiência espiritual. É visto pelos frutos do Espírito, irmão Alexandre. Então não tem como, apesar de ter o nosso fruto do Espírito visto por todos, olha no final deste tópico 1, o nosso interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Então, orar em línguas, irmão, não é proibido, mas quando você ora, o que edifica é você, é eu. E aí é nítido que os frutos do Espírito tendem a aparecer, para que o Senhor seja glorificado através disso. E aqui, irmãos, eu acho que esses pontos são extremamente importantes, esses dois itens. Aproveite essa lição, converse com seus alunos, porque nós temos nesse primeiro item, que é o Espírito ora bem, nós temos 2 itens que nós precisamos incentivar nossos alunos. O primeiro, os alunos que não são batizados pelo Espírito Santo, precisamos incentivá-los a buscar o batismo pelo Espírito Santo. Sim. Então aqui é um motivo
porque nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Meu espírito ora bem. Então, o meu espírito é edificado quando eu falo línguas. Quando eu dobro meu joelho, Sim. ou durante o culto, e eu falo línguas estranhas, eu estou sendo edificado. Paulo, ele fala, tudo bem que meu intelecto não está entendendo o que eu estou falando, mas o meu espírito ora bem. E o outro ponto é o seguinte, os alunos que são batizados com o Espírito Santo estão sendo renovados? Porque às vezes pode ser que algum deles já tenha aí 1 ano, 2 anos. Eu diria, se tem algum dos irmãos que tem 2 ou 3 cultos, que vai para o culto e não fala língua estranha, eu não vou falar que tem um problema, mas ele já precisa ser incentivado a deixar-se ser usado. Será que não está faltando um pouquinho? São esse tipo de coisas que nós temos que conversar na escola dominical. Será que não está faltando um pouquinho de oração, um pouquinho de entrega? Exato. Né? Será que eu não estou sendo muito preso em alguma coisa, está me distraindo durante o culto, e eu não estou conseguindo... Ou entristecendo o Espírito Santo. Eu entristecendo o Espírito Santo. Então são coisas que tem que pensar, porque de alguma forma nós precisamos ser renovados, eu diria todos os dias, se não todos os dias, todas as vezes que eu for orar, ou os cultos, de alguma forma nós precisamos ser renovados, e essas renovações precisam ser constantes. Exato. E essa renovação não vai ser constante, volta de novo àquele ponto. Quando eu passo a entristecer o Espírito Santo, ou a não me dedicar tanto, Sim. ou a pelo menos desconsiderá-lo por um momento, ou a não praticar as minhas disciplinas espirituais, nós temos que tomar cuidado com isso. Esses são os 2 itens extremamente importantes desse item 1, que nós precisamos conversar com nossos alunos. Ao falar línguas estranhas, o nosso espírito ora bem. Exatamente. É para a nossa edificação. É para a nossa edificação. Por mais que você não entenda o que eu estou falando, o que está sendo dito, você não vai conseguir fazer essa interpretação, não ter esse raciocínio. É por isso que o apóstolo ele fala a respeito que ele não entende, a consciência dele não entende, mas ora bem, ou seja, tem uma edificação. Então, aquilo que o irmão Alexandre falou, busque o batismo com o Espírito Santo. E no 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, se alguém, irmão, como nós estamos na escola dominical, se alguém disser, irmão, mas a outra igreja diz que isso acabou e proíbe falar a língua estranha, só fala esse versículo para ele. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, parte B do versículo. E não proibais falar línguas. Então não é proibido falar língua estranha, irmão Alexandre. Mas faça com ordem e decência, mas não é proibido falar língua estranha. Irmãos, essa parte do batismo com o Espírito Santo, esse é o foco de quem é pentecostal. O foco no sentido de que essa é a visão de quem é um pentecostal. Ao ler a Bíblia, ao interpretar a Bíblia, ao viver a nossa vida, nós vamos estar sempre baseados nesse contexto pentecostal. E pense no contexto pentecostal, não no sentido pejorativo como hoje, infelizmente, nós temos. Sim. Mas no sentido de que é alguém que está se dedicando a Deus e deixando-se ser usado por Deus, pelo Espírito Santo. Esse é o contexto de batismo com o Espírito Santo, de ser pentecostal. Eu estou tentando fugir, mas não tem como. A lição passada, junto com essa, são as 2 lições, não diria lições perfeitas, né? Mas dentro do contexto todo, tudo que nós vemos estudando ao longo desse trimestre, essas 2 lições são as 2 lições talvez chaves para que a gente possa viver uma vida profunda diante de Deus. Porque nós vamos cuidar do corpo, nós vamos cuidar da alma, nós vamos saber se livrar do pecado, nós vamos buscar, mas tudo isso vai ser a leitura da Bíblia, a oração, o jejum, a minha entrega ao Espírito Santo para que Ele atue na minha vida. E aí eu vou buscar batismo com o Espírito Santo. Ninguém vai ser batizado com o Espírito Santo porque é bom, ou porque merece, mas porque é a promessa de Deus. Então fale isso para os seus alunos. Às vezes o seu aluno está lá, mas eu sou tão fraquinho, tão
desajeitado, acho que Jesus nem quer me batizar com o Espírito Santo. Não. Fala para ele buscar, praticar as disciplinas espirituais e buscar. Aquele que não está falando língua estranha, fala para ele praticar e buscar. Sim. Não é isso, irmão? É necessário, irmão. Tem um ditado, né, que crente que não fala em língua estranha, crente pentecostal que não fala em língua estranha, tem problema de fabricação. Mas assim, Vaso, busque isso é uma edificação própria, pessoal. Não que alguém não fale, não seja edificado, porque a própria palavra edifica o cristão. Exato. E as suas práticas e disciplinas espirituais. Mas vamos dizer que o batismo com o Espírito Santo é um presente, é um complemento, né, irmão Alexandre? E é uma experiência que, assim, quando você vive, você quer ter todo dia constante, entendeu? Então, irmão, fale em língua estranha, é um presente para você e renova a sua fé. E aí, o 8:2 que eu ia falar, o ápice da vida cristã, olha só, no primeiro ponto, você tem o não batizado pelo Espírito Santo deve buscar o batismo. O que é batizado deve buscar a renovação. Só que quando a gente fala o ápice da vida cristã, e nós vamos falar do fruto do Espírito, nós estamos falando de características que tanto o que não é batizado como o que é batizado deve buscar e praticar. Não é isso, irmão Wagner? Exatamente. Como pode falar dos frutos, explicar? Então, os frutos do Espírito Santo advêm, ele surge mediante a sua entrega a Ele. Não tem como por isso que fala, por isso que diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Frutos do Espírito Santo, é dele, mas ele produz aonde? Na vida do crente, irmão. Ele é visto na vida do cristão. Então o que acontece? Você ser bom, ser misericordioso, ter domínio próprio, não é mérito seu. Não é mérito seu. E outra coisa é que você está permitindo que todos esses frutos que é dele, não é do homem. Veja bem, fruto do Espírito, mas ele é visto na vida do homem, para que o Espírito do Senhor seja glorificado. Então esse ápice da vida cristã, depois de tudo isso que a gente falou, né, irmão Alexandre, desde a aula passada, sobre as disciplinas, sobre a dedicação, sobre a permissiva do Espírito Santo trabalhar na vida do homem, do Espírito do homem, chegará um momento que vai ser produzido o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele só vai acontecer de qual maneira? Olha só, até rascunhei aqui, irmão Alexandre. O Espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia. Haveis sido santificado. Isso ocorrerá depois de santificado. A obra do Espírito da santificação vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar o quê? Os frutos do Espírito. Qual? O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, meu irmão, esse é o ápice. O ápice da vida cristã é isso aqui, se resume nisso, irmão Alexandre. Isso aqui é o resultado. Haveis sido santificados, isso ocorre na sua vida e na minha vida. Os frutos do Espírito, irmão Alexandre. Eu queria destacar o Gálatas 5 e o versículo 23, que a gente fala muito do 22, e com toda razão, o 22 é o foco, é onde está descrito as características do fruto do Espírito, mas o 23 ele fala assim, contra essas coisas não há lei. Quando ele fala da obra da carne, as obras da carne são manifestas. E aí ele vai fazer a lista das obras da carne. Sim, olha, isso exatamente. aqui não pratiqueis não. E não cumprireis isso aqui. Agora, ou seja, não tem lei, não tem um limite de não se fazer. Olha, eu já fiz até aqui, será que eu posso ir mais? Vá mais. Eu já fiz até aqui, vou parar por aqui? Não, você continua indo mais. Não tem uma lei ou alguma coisa que o restringe até que ponto não pode chegar. Nós temos que pensar o seguinte, quanto mais isso é manifesto na minha vida,
mais é sinal de que o Espírito Santo está atuando na Sim. minha vida, que foi o que o Wagner já falou. Sim. Essas coisas aqui é muito importante. Nós estamos falando de uma lição que vai mostrar a profundidade da vida cristã que pode ser vivida. E é uma pergunta para nós, o desafio para nós nessa aula, ao finalizarmos essa aula, com os nossos professores, professoras, é: o quanto estou vivendo dessa vida? Nós estamos falando aqui de um momento, de uma questão perfeita. O que nós estamos comentando aqui é o ápice, é o perfeito, é o que deve ser feito. Só que aí eu, Alexandre, Wagner, os professores, cada um de nós temos que avaliar o quanto nós estamos vivendo disso e quanto ainda estamos buscando, e principalmente o quanto estamos dispostos a buscar isso. Eu acho que isso é um ponto também importante de falar com os alunos. O quanto eles estão dispostos a buscar isso. Porque nós estamos, às vezes, vivendo momentos, estamos buscando tantas coisas, não estamos dispostos a fazer, a viver essa vida cristã. E nós temos hoje muitos caminhos para ser cristão, mas estamos dispostos a viver isso? Levante esse tema com seus alunos, para que eles possam também despertar e entender, será o quanto que ele está disposto? Bom, Wagner, tem mais algum ponto que o irmão queira destacar aí? Só para finalizar, irmão, veja bem, a vida do cristão, guiada pelo Espírito, ele precisa, é necessário, é obrigatório, irmão Alexandre, ele o que? Progredir. Perfeito. Você precisa progredir, eu preciso, irmão, eu sou o primeiro da lista, eu vou me colocar como o primeiro, eu preciso progredir cada vez mais. Aí o comentarista colocou aqui, ó, vai progredindo e o crente passa cada vez mais. Eu preciso progredir, é um progresso. Se você está regredindo, um problema tem, é um alerta, Isso aí. Agora, se você está progredindo, aquilo que o irmão Alexandre falou, não há limite. Você, faça, expresse o amor sim, expresse a benignidade, expresse com toda veemência. Só que é o seguinte, sempre progredindo. Agora, regrediu, algum problema tem. Isso aí. Irmãos, eu preciso ler a conclusão. Eu Sim. não costumo, não, mas eu preciso ler a conclusão e a gente encerra. É Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Por isso, não nos enganemos. Enquanto o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. Exato. Meus irmãos, que Deus abençoe, que essa aula seja uma bênção para os seus alunos, para nós como professores, e que o Senhor e o Espírito Santo possa sempre nos ajudar a estarmos de pé, estarmos vivendo essa graça que Ele tem nos proporcionado. Que os irmãos fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.